Olá, eu sou o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, nós vamos continuar falando a respeito da reforma ortográfica. Necessariamente hoje, vamos falar sobre o acento específico de determinados verbos. Alguns verbos, eles não se enquadravam na regra natural, na regra normal, eles tinham uma regra específica para eles. Alguns desses acentos, eles sofreram a alteração, outros acentos não. Então, alguma coisa mudou, outra coisa não mudou. Então, você precisa ficar atento para o seu concurso público. Vamos lá, então? Antes que você se esqueça, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Isso ajuda muito o canal a ganhar relevância, tá bom? Então, vamos à nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, muito bem. Então, o que acontece, cara? Isso trata, a respeito de algo muito específico, que é quando eu tinha o hiato, o encontro, de hiato de duas vogais, mas essas duas vogais eram vogais iguais. Bom, para começo de conversa, duas vogais iguais realmente não podem se encontrar na mesma sílaba. Elas vão configurar um hiato obrigatoriamente, tá? Mas aí o que acontecia? Antes da reforma ortográfica, nós tínhamos a seguinte regra. Nós acentuávamos o hiato, a vogal tônica, do encontro em hiato de duas vogais iguais. Então era o acento que era justificável, na palavra, no verbo crer, na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo. Então, uma coisa é ele crê, a outra coisa é eles creem. E aí, dobrava-se o E e colocava-se um acento circunflexo no primeiro E. Assim era o verbo crer, o verbo ler, o verbo ver. No verbo dar, isso acontecia no presente do subjuntivo. Uma coisa é que ele dê, a outra coisa seria que eles deem. Aí dobrava-se o E e colocava-se um acento circunflexo no primeiro E. Mas isso acontecia também com alguns verbos, por exemplo, o verbo enjoar, perdoar, magoar, que é o caso na primeira pessoa do singular. Ele ficava assim, o enjoo, ele ficava com um acento circunflexo no primeiro O. Então, eu enjoo, eu perdoo, eu magoo, eu voo, que é assim também que acontecia com o verbo voar. Acontecia também com um substantivo, que era o caso de um bairro lá de São Paulo. Esse bairro se chama Moca. Diferente do que acontecia com os outros, que acontecia com os verbos, Moca, a vogal O, ela é uma vogal aberta. Então, ao invés de receber um acento circunflexo, ela recebia um acento agudo no primeiro O. Então, moca era acentuado. Isso mudou? Mudou. A partir de agora, nenhum acento deste mais está em vigor. Então, esse acento ele não pode mais ocorrer. Então, vamos dividir as sílabas? Vamos lá. O verbo crer. Como é que é? Ele é um dissílabo. Crê em, o que configura um hiato. Então, a partir de agora, isso não pode mais ser acentuado. O correto é creem. Mesma coisa para o verbo ler. Lê em, um dissílabo. Então, a partir de agora, ele deixa de ser acentuado. O correto é leem. Assim é o correto do verbo ver. Eles veem. Uma coisa é ele vê, que continua com acento circunflexo. Por quê? Porque é um monossílabo terminado em E, então ele enquadra-se na regra. Mas o acento circunflexo no hiato não tinha regra, era um acento específico. A partir de agora isso não existe mais, tá? Mesma coisa para o verbo dar. E também esse acento também não se configura mais em verbos como enjoar, perdoar e magoar. Vamos dividir a sílaba. Por exemplo, o verbo perdoar. Eu perdoo, percebe? É um trissílabo. O primeiro O recebia um acento circunflexo. Ele não recebe mais. A palavra deixa de ser acentuada. E o que acontecia com o substantivo moca? Ele configurava-se o hiato, então configurava-se um trissílabo, moca, é assim que se divide moca, tá? E o primeiro O recebia um acento, porque recebia um acento agudo, porque era O. Então, a partir de agora, isso não existe mais. Moca não pode mais ser acentuado. Mas, diferente destes casos, alguns verbos que não se enquadram no hiato da vogal dobrada, eles eram acentuados de maneira diferencial e continuam acentuados, tá? É o caso do verbo ter e do verbo vir, que na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, eles recebiam um acento e esse acento continua em vigor, certo? Então, uma coisa é a terceira pessoa do singular,
ele tem. A outra coisa é a terceira pessoa do plural. Não dobra o E, mas ele recebe um acento circunflexo, assim configurado. Uma coisa é o Brasil tem enfrentado a crise. Outra coisa completamente diferente seria os brasileiros têm enfrentado a crise. Esse acento circunflexo não mudou, certo? E mesma coisa para o verbo vir. Lembra, colega? Não é o verbo ver, é o verbo vir. O Brasil vem se posicionando a favor, certo? Outra coisa seria os brasileiros vêm se posicionando a favor. O acento circunflexo é obrigatório. Gessé, isso cai no concurso público? Meus amigos, é o que há, é o que cai. Então dá uma olhada. Observe a acentuação das palavras do enunciado a seguir e assinale a alternativa correta de acordo com as regras de acentuação prescritas pela norma padrão da língua portuguesa. Notem que foi uma prova FAPEMES para oficial bombeiro. Isso mesmo, a prova foi em nível superior. A prova foi em 2018, certo? Então notem que a palavra águia tem que receber acento, por quê? Porque ela é um paroxítono terminado em ditongo oral crescente, tá? Mas notem que ele tem aqui acentuado o tem, não pode, porque o sujeito seria o que é pronome relativo, que tem que concordar com o elemento com o qual ele faz referência. No caso aqui, a palavra pássaro, que está no singular. Então o acento é errado. Notem na letra C que águia está corretamente acentuado, mas o tem já não tem acento. Correto. E notem que, no caso da letra B, o voo vem com acento. Por quê? Meus amigos, você pode assistir jornal ainda hoje, entendeu? Se tiver a palavra voo escrita em qualquer lugar, ela vai estar com acento circunflexo. Por quê? Porque é exceção? Não. Porque as pessoas ainda não se acostumaram em tirar o acento da palavra voo. Então a palavra voo não tem mais acento. O que configura a resposta correta é a letra C. Certo? Meus amigos, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e estaremos juntos semana que vem, certo? Muito obrigado e até semana que vem.